Pessoal, muito bom dia. Então, esse daqui é o webinar de copy, então, da comunicação de progresso, então ela é voltada para organizações empresariais. Então, se por acaso tiver aqui alguém que representa uma organização não empresarial, eu peço que veja no YouTube do Pacto o webinar de COI, da comunicação de engajamento, que a gente fez na semana passada, tá? Má, vou te pedir para ficar aí de olho no chat também, se tiver alguma dúvida que seja mais pertinente, eu posso responder aqui para todo mundo, mas se não, peço para ir te respondendo aí pelo chat. E, pessoal, antes de começar, a gente vai lançar duas enquetes só para entender o perfil de quem está aqui. A primeira enquete é se vocês já produzem algum relatório de impacto, algum relatório de sustentabilidade para além do pacto ou se vocês produzem exclusivamente para o pacto. Isso é importante porque o pacto ele aceita outros tipos de relatório também, como comunicação de progresso. O importante é que sim tenha menção aos 10 princípios da ONU, como que as empresas estão avançando a isso, a gente vai explicar mais adiante, mas é mais para entender também quem produz somente usando o template de copy ou quem já produz para além do copy. Um pouco mais da metade está produzindo para além do pacto, mas está mais ou menos metade, metade. Deixar mais 10 segundos a pesquisa. É metade, metade mesmo. Então praticamente metade produz para além do pacto, isso é muito bom. Então é super importante que também vocês possam produzir relatórios que na verdade sejam importantes tanto para a comunicação, para partes interessadas, para stakeholders e também internamente para engajamento das pessoas que fazem parte da empresa e que apoiam na produção desse relatório, seja na operacionalização disso ou também na coleta de informações. E aí uma próxima pesquisa que a gente está colocando na tela é se vocês já enviaram um copy ou se é a primeira vez que vocês estão enviando. Isso é super importante para a gente entender aqui a maturidade de vocês com relação ao envio desse documento que é anual e que a gente vai fazer toda a explicação do conteúdo dele, do passo a passo para envio, mais para o final da apresentação. E sim, ela vai ficar gravada. Então, se vocês quiserem depois compartilhar com alguém dentro da organização de vocês, ou rever também o conteúdo da apresentação, fiquem à vontade, ela vai ser disponibilizada no YouTube do Pacto. Legal, gente, mais 10 segundos, a maioria está votando que é a primeira vez que vai enviar o copy. Perfeito, ótimo. Beleza, gente, então temos aqui muitas pessoas que vão enviar pela primeira vez, então é muito bom. Então, de novo, eu e a Má, a gente está totalmente à disposição para qualquer dúvida que vocês tiverem no envio da copy. E tem algumas pessoas que já são veteranas, já enviaram outras vezes. Então, vocês vão ver que não vão ter muitas mudanças com relação ao que vocês já fazem. Então, é mais seguir o protocolo. Mas para essas pessoas que vão enviar pela primeira vez, é super importante, principalmente da metade para o final da apresentação, prestar atenção no passo a passo do envio e do conteúdo que tem que estar dentro do documento. Beleza. Então, gente, eu vou começar a compartilhar a tela e aí me avisa quando vocês estiverem vendo, tá? Por favor, mas se você puder me sinalizar. Tá tudo certo. Legal, beleza. Estamos vendo. Beleza, obrigado. Então, gente, antes de começar de fato a falar de copy, só para recapitular e todo mundo ficar na mesma página, sobre o que é o Pacto Global. O Pacto ele é a maior iniciativa global sobre sustentabilidade corporativa que reúne grandes empresas, PMEs, organizações não empresariais, para trabalhar em direção aos 10 princípios da ONU e Agenda 2030 e os objetivos do desenvolvimento sustentável. Então, é uma grande rede. Então, eu reforço aqui que hoje as 40, 50 pessoas que já estão presentes aqui nesse webinar fazem parte dessa rede. Então, quando a gente pede para vocês colocarem o nome da organização no chat ou no nome de vocês aqui no webinar, é para, de fato, vocês poderem se conectar com outras empresas que fazem parte da rede aqui no Brasil, mas também no mundo. Então, o Pacto ele é a maior rede
empresarial que trabalha com relação à sustentabilidade no mundo, e isso é super importante porque a gente entende hoje a questão de sustentabilidade, a gente já sabia que ia vir forte, a gente vê hoje que é um tsunami vindo, principalmente do ano passado para esse ano, com relação às questões de ESG ou ASG. Então, a gente percebe que entre 2019 e 2020 teve um aumento de mais de 6 vezes de conteúdo produzido ESG no Brasil, por exemplo. Então, isso é super importante que vocês estejam antenados e cada vez mais próximos da rede, porque a gente está produzindo diversos conteúdos, a própria participação nas plataformas de ação e em outras oportunidades que o Pacto oferece. E no Brasil, a rede é formada por mais de 1.200 integrantes. Então, como eu comentei, entre grandes empresas, PMEs e organizações não empresariais. E, além disso, a gente tem por volta de 800 a 900 organizações empresariais e o restante são organizações não empresariais. Então, novamente, eu reforço aqui o convite para vocês participarem da rede do Pacto no Brasil, com mais força se vocês não o fazem, então, de se conectarem com outras organizações, com as plataformas de ação, com as iniciativas internacionais e outras oportunidades também, para poderem potencializar a participação na rede do Brasil. A rede do Brasil é a terceira maior do mundo e a maior das Américas, e é a rede que, de 2019 para 2020, teve o maior crescimento com relação à nova entrada de membros, em 2020 e 2021 também. Então, é uma rede em franco crescimento e que vocês fazem parte disso, então, novamente, eu reforço, para que vocês possam cada vez mais estar em contato com outras oportunidades dentro da rede no Brasil. Então, o pacto ele trabalha baseado nos 10 princípios da ONU, que são colocados dentre esses 4 grandes guarda-chuvas de direitos humanos, trabalho, meio ambiente e anticorrupção. Então, os 10 princípios, existe alguma confusão também em dizer, os ODS eles são o fim, é o meio, o que é o ODS, o que é 10 princípios. Os 10 princípios eles são como se fosse o objetivo final, o norte principal do Pacto Global, da ONU. Então, eles são, de fato, o que o pacto vislumbra como objetivo final das organizações, tanto empresariais quanto não empresariais. Os ODS, Agenda 2030 e outros mecanismos de sustentabilidade, eles são um framework para a gente chegar nesses 10 princípios. Então, por isso que quando uma empresa adere ao Pacto Global, ela tem que se comprometer com os 10 princípios da ONU. E quando ela submete uma comunicação de progresso, quando ela submete um COP, ela também tem que reafirmar esse compromisso com os 10 princípios. Então, o Pacto Global, ele é uma iniciativa empresarial global, voluntária, voltada aos 10 princípios. Isso é super importante porque a gente vive hoje num momento onde, de novo, as questões de sustentabilidade vinham muito forte, hoje cada vez mais forte, e a gente percebe que hoje a gente vive num momento de posicionamento por parte das empresas. Então, o pacto, ele também é uma plataforma para que as empresas e organizações também não empresariais possam se posicionar com relação aos 10 princípios. Então, de novo, eu reforço que hoje vocês fazem parte da maior iniciativa global e brasileira com relação à sustentabilidade corporativa, vinculada à ONU e que se ancora com relação aos 10 princípios. Então, utilizem isso na estratégia de vocês, também com relação à comunicação e engajamento interno dos colaboradores da empresa. Então, é importante que todas as práticas que a empresa faça estejam ancoradas nesses 4 grandes temas: direitos humanos, trabalho, meio ambiente e anticorrupção. Então, os ODS, eles são, como eu já comentei, uma espécie de framework, uma espécie de diretriz em direção aos 10 princípios. Então, os ODS, eles são esse framework aberto e super amplo para que organizações muito grandes, multinacionais, pequenas empresas, não empresariais, municípios, governo do estado, até pessoas físicas, possam agir de acordo aos objetivos do desenvolvimento sustentável. Então, os ODS, que são 17, mas que possuem 169 submetas e subindicadores abertos dentro do site dos ODS, para que vocês possam estar acompanhando. Só que um ponto super importante que eu quero trazer para vocês é que os ODS, eles têm que ser uma diretriz estratégica dentro da empresa, um framework estratégico. A gente tem algumas publicações no Pacto, principalmente o SDG Compass, que depois a gente vai falar mais adiante sobre isso, que é justamente para apoiar a empresa em como implementar de maneira estratégica o framework do ODS como uma estratégia de sustentabilidade. E o mais importante é que a empresa ela possa ter práticas
que vão estar atreladas às submetas dos ODS. Então, não é porque a empresa, às vezes, faz uma prática que tem a ver com o ODS 3 que ela está cumprindo com o ODS 3, por exemplo. Então, é super importante que a empresa tenha noção, para além do ODS 3, 8, seja ele qual for, qual que é a submeta. Isso está no site dos ODS, isso vocês encontram fácil na internet, mas como que vocês estão contribuindo diretamente para o indicador atrelado ao ODS 3, ODS 8, ODS 9 e assim por diante. Então, é necessário um olhar crítico também a como que existem práticas que estão atreladas às submetas de cada um desses ODS. E, de novo, se vocês tiverem qualquer dúvida também sobre esse tema, eu e a Mar, a gente está disponível para apoiar vocês. E, de novo, reforço o convite para acessarem as publicações do Pacto atreladas aos ODS. Então, o COP, ele é diferente do COI, então, como eu mencionei, esse webinar é direcionado às empresas que têm fins lucrativos, às organizações empresariais, que produzem uma comunicação de progresso, chamada COP, e que ela é obrigatória para a empresa manter seu status ativo dentro do Pacto Global. Então, uma empresa, ela pode sair do Pacto Global caso ela tenha algum escândalo de corrupção, trabalho na escravidão, etc., ou se a empresa deixa de enviar a comunicação de progresso. Então, esse é um documento super importante e ele é obrigatório para todas as empresas que fazem parte do pacto. Então, por isso que é super importante que vocês estejam atentos à data de envio do COP e a gente vai falar sobre isso mais adiante também, como que vocês podem ter acesso a essas informações. E o COP, ele basicamente quer saber o quanto que a sua empresa ela avançou no período reportado com relação aos 10 princípios e ela quer que tenha uma reafirmação do CEO ou da CEO da sua organização com relação aos 10 princípios. Por enquanto, tem alguma dúvida? Você acha que vale a pena comentar com o Duas pessoal? pessoas falaram, não são dúvidas, falaram que o vídeo está cortando, mas para mim está normal. Deve ser a conexão de vocês. Se vocês puderem checar o Wi-Fi, como é que tá. Porque aqui não travou, pelo menos. Tá, perfeito. Então, a Marcela falou que tá normal também. Então, Ah, beleza, tá. acho que podemos seguir. Se alguém que o vídeo está travando tiver alguma dúvida ou perder algum conteúdo, lembrando que vai ser gravado, estamos gravando e podem também perguntar pelo chat. Uhum. Beleza, obrigado, mas exatamente. Então ele vai ser disponibilizado no YouTube do Pacto, então vocês podem rever depois também essa apresentação. Então, sobre o COP, aqui entrando mais direcionado a, de fato, o conteúdo passo a passo do COP. Então, a periodicidade, ela é anual. Então, de novo, as empresas, elas têm que mandar esse documento anualmente. Isso é obrigatório, é extremamente importante que se cumpra com esse prazo. E a periodicidade, então, a data de envio vai variar conforme a data de entrada daquela empresa no pacto. Então, por isso que a data não é única para todas as empresas, varia conforme empresa a empresa. Então, nesse link que tem nessa apresentação, vocês vão poder acessar o perfil de vocês no site do Pacto e no perfil, no canto direito inferior, vai ter qual que é a data de envio da COP. Então, vocês podem ver qual que é a data de envio e se programarem para fazer esse envio o quanto antes ou para produzir esse relatório o quanto antes. Lembrando que se uma empresa não envia o documento na data, ela vai ficar com status de não comunicativa, não comunicando, que a gente chama de não communicating. Ela pode ficar nesse status por até 1 ano. Só que a gente não recomenda isso, porque normalmente as empresas enviam o copy nos 45 minutos do segundo tempo, então a gente recomenda de fato que isso entre no dia a dia, nos processos de vocês. E conforme o conteúdo foi o que a gente mencionou, e vai ter um outro slide mais específico sobre isso, que é reafirmando o compromisso da companhia com os 10 princípios do Pacto Global e a evolução das suas práticas com relação aos 10 princípios, tanto de maneira quantitativa quanto qualitativa. Então é importante no período reportado que se reporte e se coloque nesse documento o quanto que foi avançado em relação a algumas práticas, de novo, de maneira quantitativa e qualitativa. Pode ser em qualquer idioma. Então, quando vocês forem submeter a copy, vocês podem selecionar em português, espanhol, inglês ou outro idioma. E tem alguns níveis que a gente vai falar mais adiante também, qual é a diferença entre níveis de copy. E a submissão é feita totalmente online. Então, vocês não devem enviar o e-mail
para mim ou para a Marina, perguntando se está ok o documento. Claro, se tiverem qualquer dúvida relacionada ao conteúdo, podem enviar, mas todo o processo de submissão ele é exclusivamente online. E no final da apresentação vai ter um passo a passo com as telas de onde vocês têm que clicar para fazer o envio. E ele fica público no site do pacto. Então, esse é um outro ponto importante, que uma vez que vocês submetam esse documento, ele vai ficar público no site do pacto e outras empresas vão poder acessar esse documento. Então, a gente também recomenda que vocês já entrem no perfil de outras empresas no site do pacto, vejam o documento delas, para que vocês possam ter uma inspiração de como também poder elaborar o seu documento, a sua cópia. Então, de novo, a submissão ela é obrigatória para a continuidade da empresa no Pacto Global. Então, se a empresa ela tem que enviar o documento, por exemplo, dia 21 de maio de 2022, e ela não fizer esse envio, ela vai ficar com o status de não comunicando. Ela não está comunicando o seu progresso. Ela vai ficar nesse status de não comunicando por até um ano, só que se ela não enviar depois desse um ano, ela é automaticamente desligada do Pacto Global. Então, por isso, fiquem totalmente atentas e atentos a esses prazos. E eu reforço que ele tem que ser enviado uma vez ao ano. Então, se comprometam a utilizar o COP como, na verdade, uma ferramenta de progresso e que ele possa servir, de novo, como engajamento interno com os colaboradores, para comunicar as boas práticas para múltiplos stakeholders e partes interessadas. Então, por exemplo, eu vou fazer o COP, mas não somente como uma obrigação para o pacto. Eu vou fazer o COP para mostrar para cliente, para fornecedor, para parceiro, para colaborador, para investidor, para acionista, enfim, para múltiplas partes interessadas, para publicar nas minhas redes sociais, para mostrar para o meu público o que eu estou fazendo. Então, se eu já tenho que fazer isso, como eu posso utilizar isso de uma melhor maneira? Como, de fato, uma ferramenta para gerar valor para a minha marca, para a minha empresa, e, ao mesmo tempo, para entender o quanto que eu estou avançando ou não com relação aos 10 princípios. Para isso gerar valor para o negócio, e não somente como uma obrigação e ponto final. Então, ter um olhar para o COP nesse sentido. E, de novo, eu e a Marina, a gente está totalmente à disposição para apoiar vocês nessa jornada, com qualquer dúvida ou necessidade. Então, para as empresas que, por qualquer motivo também, supondo que o prazo para envio do COP de vocês é semana que vem, para alguma empresa que está aqui, vocês podem pedir uma extensão desse prazo de até 3 meses. E essa extensão e todo o processo é feito online. Então, uma vez que você entra dentro do perfil de vocês, né, do perfil do pacto, vocês podem clicar em Grace Letter e depois submeter uma nova Grace Letter. Vocês podem pedir uma extensão do prazo de até 3 meses. Então, vocês têm que colocar o motivo, e aí pode ser qualquer motivo que for. Então, muitas empresas colocaram uma extensão muito por conta das questões do Covid, por exemplo, e muitos negócios foram impactados. A gente tem recebido muitas demandas com relação a isso. Então, por qualquer motivo que seja, envie uma Grace Letter para vocês terem uma extensão de prazo de 90 dias, e que nessa extensão de 90 dias, vocês não vão ficar com o status de não comunicando, tá? Vocês vão ainda continuar com o status de ativo. Mas é super importante que vocês possam comunicar isso. E dentro do envio de cópia, a gente tem alguns níveis. Então, é algo que a gente já passou em alguns slides anteriores, mas existem alguns níveis com relação ao envio do copy. Então, a gente tem primeiro o nível básico, mas que a gente recomenda não usar, porque ele vai ter uma descontinuação, então não usem o nível básico com relação ao copy. Então, usem a partir do nível ativo ou avançado. Isso para as empresas, tá? Para as que têm mais de 250 funcionários. Então, para o nível de ativo, basicamente a diferença do ativo para o avançado é que o avançado vai ter algumas perguntas adicionais. Se eu não me engano, são 23 perguntas adicionais. No final da apresentação vai ter essa informação. Então, ele vai ter algumas perguntas adicionais sobre o conteúdo da copy que você está enviando. Então, é super importante vocês entenderem em qual nível vocês querem enviar a copy. Lembrando que dessas perguntas adicionais, se vocês responderem não ou negativamente para uma dessas perguntas, automaticamente a cópia enviada ela vai ser considerada como nível de ativo e não avançado. É super importante que vocês entendam o conteúdo dessas perguntas. Como eu falei, no final dessa apresentação vão ter alguns prints, né, de tela sobre essas perguntas. Podem explorar também toda a ferramenta, todo o portal de vocês no Pacto tem essas perguntas. E, de novo, qualquer dúvida a gente está à disposição.
Um ponto importante é que, para a PMS, a gente tem essa cópia express que não precisa submeter um relatório, é mais o preenchimento da autoavaliação. Só que a gente não recomenda isso. Quando a gente fala PMS, são organizações que têm menos de 250 funcionários. Mas a gente não recomenda porque, de novo, o intuito é que a empresa possa enviar, de fato, um relatório com o seu progresso, com as suas melhores práticas, tá? Então, de novo, aqui vocês vão se deparar, então, com status de o nível ativo ou avançado. E, de novo, o nível avançado, ele vai ter perguntas adicionais com relação ao nível de ativo. E a gente vai explicar isso mais adiante. Então, estejam atentos e atentas a isso. Tudo bem se o nível de vocês não for avançado, tá, gente? Não é uma obrigatoriedade. É mais uma questão de vocês poderem reportar, de novo, para as partes interessadas, então para cliente, para fornecedor, os colaboradores, etc., que vocês são uma empresa que estão se comprometendo com os 10 princípios, estão enviando um relatório de progresso, uma comunicação de progresso para o Pacto Global e que essa comunicação de progresso é no nível mais avançado que já existe no Pacto Global. Claro que o que a gente quer dentro do pacto, aí futuramente, é poder fazer com que esse relatório ele seja cada vez mais exigente no bom sentido com relação às empresas e que a gente possa cada vez mais perguntar boas práticas que ela está tendo. Então, conforme vocês se comprometem a estar no nível avançado, melhor para o avanço dos indicadores socioambientais que vocês têm internamente. Então, de novo, tudo bem não estar no nível avançado, estar só no nível ativo, mas busquem estar no nível avançado. E aí vocês podem, de novo, entrar no perfil de algumas empresas dentro do pacto, que são nível avançado, para entender quais são os conteúdos que existem dentro do relatório dessas empresas. Então, o relatório da Eletrobras é muito bom, da Natura, do Itaú. Então, se baseiem também em alguns desses relatórios. Claro, obviamente tem realidades diferentes, existem realidades diferentes. Uma empresa menor não vai produzir um relatório GRI, um relato integrado da vida, mas pelo menos entendam qual é o conteúdo que existe dentro desses relatórios. Mas tem alguma dúvida, por enquanto, do pessoal que vale a pena a gente responder para todo mundo? Sim, a Adriana, deixa eu pegar aqui, estava no chat, eu já respondi. Uhum. Ela perguntou: aderimos em 2020 e publicamos o relatório de sustentabilidade de 2019. Posso publicar o de 2020 no COP, mesmo tendo publicado há menos de um ano na plataforma? E enfim, eu respondi que sim, porque o prazo de um ano ele é o limite, né? Ele é o máximo que vocês têm para publicar, para submeter. Então, sempre que vocês tiverem os relatórios prontos e quiserem renovar para daqui a um ano ter que submeter novamente, é possível. Uhum. Então, se Exatamente, isso quiser... mesmo. Isso mesmo. Obrigado, Man. Então, esse slide ele representa um resumo do conteúdo da COP. Então, na COP, vocês vão ver que tem um templatezinho, uma parte que é justamente para reafirmar o compromisso do CEO, da CEO da organização com relação aos 10 princípios. A empresa, ela tem que mostrar quais foram as práticas, tanto quantitativas como qualitativas, que representam e reforçam o avanço nos 10 princípios e mostrar uma mensuração de resultados. Então, a empresa ela vai ter que mandar, dentro desse relatório também, o quanto que ela avançou de um período ao outro. Então, se num período ela fazia determinadas práticas relacionadas a os princípios atrelados a meio ambiente e proteção ambiental, ela vai ter que reportar que nesse período ela teve melhores práticas e conseguiu fazer mais coisas do que no ano passado, mais práticas do que no período anterior. Então, é importante ter essa mensuração de resultados, do que a empresa conseguiu avançar num período ao outro. Então, o relatório ele tem que ser feito um upload preferencialmente em PDF também, isso tudo no online, a gente vai mostrar adiante no passo a passo, e responder, como a gente comentou, as perguntas obrigatórias também, e feito exclusivamente online. De novo, claro que se vocês tiverem qualquer dúvida sobre o conteúdo da copy ou qualquer dúvida relacionada à produção desse documento, a gente está à disposição, mas o envio dele, ele é feito totalmente online, a gente não vai fazer o upload para a empresa. E eu também recomendo... Oi. Desculpa, a Renata perguntou sobre o Uhum. conteúdo da Copy Express. Se você puder reforçar, e Renata, já aproveito, o prazo sim, é sempre um ano, mesmo para qualquer um dos níveis, tá?
Isso, o da Copa Express, ele envolve a submissão de uma autoavaliação, que depois, nos últimos slides, vocês vão ver quais são as perguntas que tem nessa autoavaliação. E ele não exige que a empresa envie um relatório. Então, é de fato algo muito simples, porque é só uma autoavaliação e é destinado para as empresas que têm menos de 250 funcionários. Só que, de novo, a gente não encoraja que a empresa faça isso, a gente só recomenda que ela faça isso caso ela tenha passado por um período extremamente complicado, onde é impossível que ela produza algum tipo de relatório. Então, a gente recomenda só, em última instância, utilizar a Copy Express. Só que como ela não envolve o envio de um relatório, a gente desencoraja, porque não é o que o pacto encoraja, que as empresas reportem cada vez mais as suas boas práticas de um período ao outro, tá? Então, a gente não reforça o envio da Copy Express somente por motivos de força maior de que a empresa realmente tem essa necessidade, tá? E a gente tem alguns conteúdos relacionados a relatório de sustentabilidade, construção de relatório. Então, o primeiro SDG Compass, ele não é sobre relatório em si, mas ele é uma publicação de como integrar. São 5 passos de como integrar o framework dos ODS para uma estratégia de sustentabilidade. Então, isso está disponível no site, uma publicação PDF, que vocês podem colocar os seus dados, e-mail, e receber esse conteúdo. Então, é super importante que vocês também olhem, caso ainda não utilizem o ODS como framework de sustentabilidade no Mistral. Treinamentos webinars, vocês podem acessar. Eu vi que a Ângela levantou a mão, só vou terminar de explicar esse slide aí, Ângela, você já pode falar. A gente tem outras duas oportunidades. Um é um webinar que a gente fez em conjunto com a Report, para que as empresas possam entender como, de fato, de fato, criar um relatório. Essa que é a verdade. Então, às vezes a questão de um relatório de sustentabilidade pode ficar muito confusa ou pode parecer algo muito distante. Quando a gente fala de relatório de RI, ou às vezes um relatório integrado, que às vezes tem mais de 100 páginas, isso pode ficar muito distante para a realidade, principalmente de PMS. Mas a gente tem alguns webinars e treinamentos, e aí na página do Pacto tem mais informações sobre isso, para que vocês possam acessar ou se inscrever em próximos treinamentos, tá? Sobre esses conteúdos, para de fato poder integrar toda essa lógica de ODS e boas práticas dentro de um tipo de relatório, de novo, ele não precisa ser um padrão GRI, mas um relatório que possa ter conteúdos de um relatório padrão GRI, por exemplo. Então, esse é o ponto principal. Então, a gente tem essas outras duas oportunidades de como integrar o ODS em relatório corporativo, numa questão bem de um deparo, um guia prático, e também vocês poderem entender quais são as necessidades dos investidores com relatórios corporativos sobre o ODS. Então, vejam essas 3 oportunidades, então, essa publicação e esses treinamentos como uma oportunidade de ter mais robustez e poder incrementar um relatório que vocês já façam. Má, tem alguma dúvida que eu vi que a Angela levantou a mão? Alguma coisa que vale a gente comentar? Tem uma dúvida que foi respondida também. Cada vez que vocês submetem um relatório, esse prazo ele é renovado. Então, por exemplo, se o prazo de vocês é em outubro e vocês, porventura, submetem em agosto, o novo prazo seria agosto do ano seguinte e não mais outubro do ano seguinte. E por aí vai. Uhum. Perfeito. Então, o importante de um relatório, e nesse slide já tem alguns elementos do que eu comentei anteriormente. O mais importante de um relatório é que ele sirva para a estratégia de uma empresa. O relatório, ele serve para mostrar para um público externo e interno também quais são as práticas que a empresa está fazendo com relação a uma estratégia de negócio e que envolva critérios de sustentabilidade. E quando a gente fala de critérios de sustentabilidade, a empresa pode usar vários frameworks. Aqui a gente se baseia muito no framework dos ODS, das submetas dos ODS. Então, no final do dia, o desafio é como criar uma correlação e conexão entre submetas de alguns ODS com a estratégia corporativa da empresa, a estratégia de negócios. O mais importante é que a geração de receita da empresa possa estar atrelada
a submetas dos ODS, porque, consequentemente, a minha geração de receita, o que eu faço como modelo de negócio, como core business, ele vai estar contribuindo positivamente para uma submeta do ODS. Porque a gente não pode ter uma desconexão entre o que a empresa faz e o que, por exemplo, a Agenda 2030 está dizendo, o que os 10 princípios estão falando, e etc. Tem que ser tudo conectado, tudo uma coisa só. Então, isso é o mais importante, e, de novo, não é fácil. Não é que é fácil correlacionar o modelo de negócio com os ODS, com submetas ODS, com esse framework ou com outros frameworks de sustentabilidade, mas o mais importante é isso, criar correlações e conexões, e não que eu gere receita com alguma prática e depois eu invista em algum projeto que vá contribuir com uma submeta. Isso é importante também, óbvio, mas não, essas ações não podem ser desconexas. Então, por isso que tem que dialogar com a identidade da organização. Então, a empresa não pode gerar receita com uma linha de negócio e contribuir num investimento social em alguma outra parte. Isso deve ser feito também, obviamente, mas o importante é ter correlações entre o que a empresa está gerando de impacto positivo e o seu modelo de negócio, para ter, de fato, identidade com a organização. E isso poder dar cada vez mais relevância e robustez para aquela marca também, para aquela organização, para aquela identidade. Isso é super importante para gerar valor para o negócio no longo prazo. A gente percebe que as organizações que começarem a investir nessas questões de sustentabilidade, responsabilidade social, há 20, 30 anos atrás, hoje colhem frutos com relação às marcas. São top of mind quando a gente fala sobre esses temas. E tem que tomar risco, não é fácil, mas tem que começar em algum momento. E responder de forma concreta as metodologias, então seja elas quais forem, e o mais importante é sobre isso, comunicar os desafios e temas críticos e metas. Então, por exemplo, um relatório de sustentabilidade, ele não é para dizer só coisas boas da empresa. Ele também é para comunicar os desafios que a empresa quer ter, que ela quer se propor a se comprometer para daqui 5, 10 anos, até 2025, até 2030. Porque é importante que a empresa coloque, hoje meu indicador de diversidade em cargo de alta liderança é 20%, mas eu quero até 2025 ter 30% e até 2030 ter 50%. E isso é importante para o meu negócio. E por que é importante para o meu negócio? Porque a gente considera esses aspectos importantes com relação à diversidade em cargo de alta liderança, por trazer mais diversidade de opinião, de visão de negócio, visão de mundo, etc. Isso contribui positivamente para a estratégia. Enfim, para todos os desafios também estarem atrelados à identidade do negócio, a o que essa empresa vê de visão de longo prazo. Então, isso tudo tem que estar amarrado dentro de um relatório de conteúdo. Para que isso também seja passado para os colaboradores, essa cultura de sustentabilidade seja cada vez mais transversal à companhia, à empresa, para que os fornecedores entendam esse cliente deles, o quanto que ele está trabalhando com relação a essas práticas e quanto que os fornecedores vão ser exigidos, para que os acionistas vejam, para que os clientes vejam e possam querer comprar e se engajar cada vez mais com a marca e assim por diante. Beleza. Má, tem mais alguma dúvida? Eu acho que essa é a última parada que a gente faz para talvez falar alguma dúvida, porque agora a gente entra num passo a passo sobre a adesão de fato do COP. Não, tudo certo, Pedro, podemos seguir. Uhum. Beleza. Então, gente, aqui nesses últimos slides vai ser um passo a passo mesmo da submissão do COP. De novo, esse documento vai ser disponibilizado para vocês e a gravação também, então vocês podem estar sempre revisitando ele para tirar qualquer dúvida com relação à submissão. Aqui vocês fazem o login de vocês no portal do Pacto, né? Então, nesse unglobalcompact.org/login, e-mail de vocês e senha, e se vocês não lembram a senha, colocar que esqueceu a senha. E aí, quando vocês entrarem, um ponto super importante, gente, desculpa, muitas vezes as empresas colocam só uma pessoa responsável pela conexão com o Pacto Global. Por exemplo, às vezes é uma pessoa de uma área de sustentabilidade que é responsável pelo contato com o Pacto Global. Às vezes essa pessoa sai da empresa e aí a empresa acaba não recebendo mais os conteúdos do pacto e às vezes também não consegue fazer o login. Então, se vocês tiverem dificuldade com o login, mesmo não estão conseguindo receber a senha e etc., entre em contato com a gente para a gente já poder apoiar e vocês terem acesso ao login de vocês. E quando vocês fizerem o login, por favor, coloquem mais 2, 3 pessoas da área de vocês ou da empresa, também como pontos focais, para a gente também ter mais possibilidade de contato, porque, de novo, se algum de vocês sair amanhã da empresa, todo esse conteúdo enfim, toda essa comunicação em relação com o pacto acaba se perdendo. Isso acontece muito. Então, quando vocês fazem o login, vocês vão ver essa aba que vai ter várias
oportunidades aqui inclusive de contatos, que é aqui que vocês adicionam novos contatos, novos membros, mas vocês vão ter a aba de copy. E aí vocês vão ter as últimas copies enviadas e colocar uma nova comunicação de progresso, uma nova copy. E aí vocês vão poder ter o nível da copy, que é aquilo que a gente falou, né, de ativa avançada. Então, tem a Grace Letter também. Então, aqui vocês podem colocar o nível da copy que vocês querem submeter. Lembrando que a avançada tem aquelas perguntas adicionais com relação à ativa. E aqui ele coloca também um pouco do resumo de cada um dos níveis. E aí, quando vocês colocam, por exemplo, a copy ativa, avançada, ele vai colocar aqui o que precisa ter na copy, que é, de novo, o compromisso do CEO, a descrição das ações com relação aos 4 grandes macro-princípios, né, de direitos humanos, trabalho, meio ambiente e anticorrupção, e a mensuração de resultados. E aqui vocês podem começar a submeter a nova copy. E aqui na avançada. Então, quando vocês clicam naquele botão de submeter, vão aparecer essas telas. Então, ele vai colocar qual é o formato da sua comunicação de progresso. Então, se é um documento único e sozinho, que a gente chama, ou se ela é parte de um relatório de sustentabilidade, ou se ela é parte de um relatório anual que a empresa produz. Então, vocês podem mandar mais de um documento, mas é importante entender se ele vai ser único ou se ele é parte de algum outro documento também. Então, se tem algum outro documento que vocês estão enviando, que ele complementa o envio da cópia. Então, isso é super importante. E aqui, qual que é o período de apuração? Então, é importante que não existam gaps entre os períodos de apuração. Então, por exemplo, se vocês fizeram um envio de cópia no começo desse ano, que compreende janeiro de 2020 até dezembro de 2020, é importante que em 2022 você faça o envio de um documento que compreenda janeiro 21 a dezembro 21. Então, isso é super importante, que não tenham pontos cegos entre os períodos de apuração. E aqui ele só pergunta se a sua comunicação de progresso tem também o compromisso do CEO em renovar o seu compromisso com os 10 princípios. Aí você coloca que sim, e ele vai abrir outras páginas. Então, é super importante que cada sim que você vai respondendo, ele vai abrindo novas páginas. E ele vai perguntar, sua copy tem menção e as práticas relacionadas aos 4 grandes princípios? Sim, 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 sim. E aqui é se tem um acompanhamento quantitativo ou qualitativo sobre a mensuração dos resultados. E aí você coloca que sim, e aí ele vai abrir toda essa parte. Então, quais são os ODS e atividades que a sua empresa está endereçando? Ele vai perguntar ODS 1, ODS 2, assim por diante, até os 17 ODSs. E isso, obviamente, é múltipla escolha, então você pode e deve selecionar mais de um. E aqui é como que a sua organização compartilha sua copy com stakeholders. Então, esse é o ponto-chave. Então, se eu compartilho só com o Pacto Global, ou se, na verdade, eu coloco a minha copy no meu site, da minha empresa, ou se eu distribuo de maneira ativa e proativa com stakeholders, então com investidores, consumidores e clientes, colaboradores, e assim por diante. Ou com os dois, né? Então, de novo, se vocês produzem o copy, coloquem no site, compartilha com investidor, com cliente, enfim, porque isso só tem a agregar a marca da empresa e até engajar os clientes, os colaboradores, fornecedores a produzir melhores conteúdos, porque uma vez que algum desses stakeholders lê esse documento, ele pode até dar algum feedback, ó, vocês não falaram disso, isso aqui vocês falaram bem, poxa, que legal que vocês comentaram isso. Então aproveitem essa oportunidade. Aproveitando, P, o Gustavo fez uma Uhum. pergunta bastante interessante, perguntando sobre qual a diferença para a empresa em selecionar Active ou Advanced. Tá? Mais adiante a gente vai falar sobre isso, tá? Nos últimos slides, ele vai a diferença básica é que o relatório avançado ele comprova que a empresa está respondendo a práticas mais robustas ainda com relação à sustentabilidade e às boas práticas atreladas aos 10 princípios. Então, uma vez que a empresa ela tem um status, ela envia um copy ativo, significa que aquela empresa está mais avançada em reportar as questões dos 10 princípios de sustentabilidade do que uma empresa que está no ativo. Essa é a diferença, tá? E aí tem algumas questões adicionais. Então, até convido você a acessar a página e ir respondendo sim, 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 para ver essas perguntas também. Até porque às vezes vocês já têm essas mais boas práticas e às vezes não reconhecem isso.
É, aqui é o que existe dentro das questões de avanço com relação ao que o COP traz. Então, aqui você pode selecionar mais de um. Então, aqui é basicamente como que os ODS estão integrados com relação a esse COP que está sendo enviado. E aí, aqui é só fazer a submissão. Então, colocar o arquivo PDF, aqui o idioma desse arquivo, de novo, pode ser em português, não precisa enviar o arquivo em inglês, e aí depois submeter. E aí vocês podem colocar arquivos adicionais também, não precisa ser só um arquivo único. Então, você pode colocar, por exemplo, um relatório de sustentabilidade que já é produzido por vocês anualmente, já é default, e aqui colocar talvez um template básico atrelado à copy de em que páginas estão dentro do relatório de vocês os conteúdos atrelados à copy. Então, vocês podem colocar outros documentos adicionais. Só complementando, Uhum. também muitas empresas chegam com dúvidas de, bom, eu já tenho um relatório que é feito não só para o pacto, como é que, aonde eu coloco a carta que afirma os compromissos com os 10 princípios e os ODS? Esse botão, né, essa possibilidade de enviar mais um PDF pode ser uma solução também. E colocar a carta separada, uma vez que ela é um requisito básico. E a língua também é o que funcionar melhor para vocês, que nem o Pedro falou. Ela pode ser inglês, português, espanhol, o que melhor funcionar e também o que melhor atender aos seus stakeholders. Perfeito. Obrigado, Má. E acho que o último ponto com relação ao COP, tem algumas empresas que são subsidiárias de multinacionais ou de uma holding, e a holding às vezes produz um relatório único e, e que contém informações sobre a subsidiária. Nesse caso, a subsidiária ela não precisa produzir um novo relatório, mas é importante que o relatório da holding tenha informações sobre as práticas da subsidiária. Aí basta a subsidiária pegar o relatório da holding e colocar as páginas, enfim, tudo que diz respeito à subsidiária. Ela não precisa produzir um novo relatório, mas é importante que o relatório da holding ou da matriz global, enfim, tenha informações sobre a subsidiária aqui do país, ou se é uma holding de uma empresa aqui do Brasil, que tem informações sobre as suas subsidiárias no seu relatório. Então, isso é importante também, uma outra informação, caso tenha alguma empresa aqui que é alguma subsidiária de uma matriz global ou uma subsidiária de uma holding no Brasil. Como mencionado do COP avançado, a única diferença é que ele tem mais 23 critérios com relação às boas práticas que estão nesse relatório, ao conteúdo que está nesse COP. Então, de novo, o convite que eu faço é que vocês possam entrar dentro do perfil, olhar os critérios. Lembrando que se você responde não a algum desses critérios, automaticamente o COP de vocês ele já não é considerado como avançado e sim como ativo. Isso não tem nenhum problema, tá, gente? Entre estar avançado e ativo. Mas, de novo, o mais importante é que a empresa possa buscar esse status mais pensando em melhores práticas, no que faz sentido para ela enquanto modelo de negócio, enquanto práticas que vocês querem avançar aí para o curto, médio e longo prazo, do que de fato uma necessidade por parte do pacto. A gente não vai exigir que vocês tenham um copy avançado, tá? E, por fim, até para a gente já entrar depois nas perguntas e respostas em geral, uma empresa ela pode usar um logo do pacto somente quando ela tem um status de copy ativo. Então, a gente disponibiliza o uso dessa logo, que se chama WeSupport Network Brasil, uma vez que ela tem um status de comunicação de progresso ativo. Tá? Então, se ela não enviou um copy, ela não pode utilizar esse logo, tá? De WeSupport Network Brasil, ela não pode utilizar. Lembrando uma coisa que a Marina trouxe, uma informação, o período máximo de envio da cópia é 1 ano, mas se a empresa quiser enviar o documento antes desse 1 ano, porque ela já tem ele pronto, ela pode também enviar antes desse 1 ano. E aí ela vai entrar o status ativo e ela vai poder solicitar o uso da logo diretamente pelo sistema. Então, tudo é feito pelo sistema. Então, vocês podem, por exemplo, eu quero utilizar a logo no meu relatório de sustentabilidade. Tá? Então, todas as necessidades de comunicação, ou vou fazer um evento que vai tratar das minhas práticas de sustentabilidade, ou um evento que vai tratar do meu modelo de negócio para sustentabilidade,
Tudo que for nessa linha, vocês têm que mandar uma solicitação para o portal. E a equipe global responde em até 3 dias para vocês com relação à aprovação ou não do uso da logo. E lembrando que essa logo, que é a Rede Global, Rede Brasil do Pacto Global, ela é de uso interno exclusivo, então vocês não podem utilizar essa logo porque ela é institucional do pacto. Mas essa sim vocês podem e devem utilizar depois de ter uma copy ativa. E aqui tem algumas diretrizes com relação à utilização do uso da logo, então, como a gente comenta, o uso permitido é somente quando vocês forem comunicar em um evento ou tem um material de comunicação que é para promover os princípios do Pacto Global. Então, qualquer tipo de comunicação que esteja atrelada a isso. Pode ser num evento, online no caso, agora, ou pode ser também num documento físico com relação a esses temas. Mas, por exemplo, não pode ser utilizado numa assinatura de e-mail, porque às vezes você está numa conversa, numa assinatura de e-mail, num tema de finanças, por exemplo, em qualquer tema, de RH, enfim, que às vezes não tem relação com o pacto ou com os 10 princípios, e aí a gente não pode se comprometer a estar endossando qualquer tipo de prática com relação aos 10 princípios e àquela empresa. Então, por isso que a gente somente autoriza o uso da logo com relação às práticas que dizem respeito aos 10 princípios, à sustentabilidade e que dizem respeito ao trabalho do pacto. Mas qualquer e-mail, qualquer dúvida que vocês tiverem também com relação ao uso da logo, quiserem talvez validar uma pré-aprovação, podem entrar em contato com a gente. E vocês também podem utilizar a logo dos ODSs, então cada um dos ODS vocês podem estar utilizando e podem estar utilizando a logo também dos 10 princípios. Isso também é permitido para utilizar dentro de um relatório de sustentabilidade. Tem muita empresa que utiliza essas logos e as logos dos 10 princípios para validar quais são as práticas atreladas a cada um dos princípios. Bom, pessoal, é isso. Aqui está o e-mail de contato, esse é o e-mail da Marina, então contato@pacto global. O meu e-mail eu vou deixar no chat, tá? Para vocês, é pedro.augusto@pactoglobal.org.br. Tem algumas dúvidas aqui também que eu deixei para depois, que Beleza, são perfeito. interessantes. Beleza, eu vou parar a gravação, gente, e a gente vai tirando as dúvidas, e aí, de novo, qualquer necessidade a gente está à disposição.